Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Oi, gente, olha, eu tô muito feliz. Eu recebi um relato de uma moça lá do Rio Grande do Norte, tá? O nome dela é Adriana e ela mandou pro meu e-mail. Então, mais ou menos uma semana depois, né, uns 10 dias, eu recebi um relato novamente sobre esses seres. O nome do relato dela é Relato de um Pequeno Ser. E eu vou chamar relato de gnomo, porque lá para depois eu digo para vocês porque que eu acho que é um gnomo, tá certo? Então, ela mandou por e-mail e aí eu passei tudo num caderninho para poder ler aqui para vocês do jeito que ela mandou para mim, tá certo? Então vamos lá, gente. Olha, Adriana, tô lendo seu relato, tá? Muito obrigado e vamos lá, gente. Olá, me chamo Adriana e sou do Rio Grande do Norte. Vi o relato da sua amiga de infância sobre o duende que ela viu no quintal da casa da avó dela, e isso me fez lembrar de um ocorrido que aconteceu comigo no final da década de 70, entre 1977 e 1979. Eu tinha por volta de 9 para 10 anos e morava numa casa num bairro de classe média baixa, junto com meus pais e minha irmã mais nova, que na época tinha entre 4 e 5 anos. A casa era pequena, mas aconchegante, e o jardim era comum, mas bonito, pois minha mãe cuidava bem das plantas. Lembro que era um dia de semana normal. Meu pai já tinha ido para o trabalho e minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, pois à tarde eu e minha irmã iríamos para o colégio. Estava eu e minha irmã na sala assistindo televisão, algum programa ou desenho infantil que não lembro direito. Então, por algum motivo, levantei da sala e estava indo para o lado da cozinha. Não lembro direito, mas acho que ia tomar água. Então, para ir para a cozinha, tinha que passar na frente de uma janela grande de vidro que ficava ao lado da porta de entrada. E eu estava passando e olhei para fora, normal, só para ver a rua mesmo. Nisso, Desculpa, gente. Nisso, dentro do jardim que ficava na frente da casa, vi algo se movimentando rapidamente. Num primeiro momento, pensei que fosse um gato que tivesse entrado no jardim. Daí eu olhei direito e vi aquela coisa. Era pequeno, parecia uma pessoinha pequena, com roupinhas parecendo que usava calças num tom marrom e tinha um tipo de camisa grande num tom meio esverdeado, amarrado com um tipo de corda ou cordãozinho, e tinha um chapéu. Ele parecia estar cavando no meio do jardim com as mãos. Eu fiquei paralisada na janela vendo aquele ser, e não sei como ele virou e me viu. E nessa hora ele correu, meio que mancando, desengonçado, e se jogou para o lado das papoulas, umas plantas que tinha no jardim. Mas isso tudo não passou de uns segundos. Eu corri para a cozinha para chamar minha mãe. Nós fomos lá fora olhar, mas não tinha nada. Ele tinha sumido. Mas o lugar que ele estava cavando estava um pouco mexido, como se algum bicho tivesse ciscado por ali. Depois de ter visto o relato da sua amiga, lembrei desse ocorrido na minha infância e procurei no Google alguma coisa parecida com aquilo e vi algumas figuras que se assemelhavam àquele ser. Tinha uma cara de velho com o nariz grande. Ele tinha mais ou menos o tamanho de uma garrafa PET de 2 litros. E esse foi o meu relato dessa pequena criatura. Pronto, gente. Então, aqui acaba o relato da Adriana, do Rio Grande do Norte. E muito obrigado, tá, Adriana? Valeu mesmo pelo relato. Fiquei muito feliz de verdade, tá? E, assim, por que eu acho que é um gnomo? Porque tem um detalhe que ela fala aqui, que na hora que ele virou para ela e viu, ele saiu correndo. Ele saiu correndo meio desengonçado, né? Meio que mancando. E por que eu acho que é um gnomo? Porque eu já vi vários vídeos na internet, bem antigos até,
de umas criaturas assim que andavam meio que mancando. Esses aí, que o pessoal chamava de duende, esses aí são os gnomos, gente, tá? Porque eles são mais velhos, eles andam com dificuldade mesmo, tá? E os duendes não, os duendes normalmente são mais jovens. Eles ficam realmente saracoteando por aí por cima de árvore. Eles são muito brincalhões e eles têm uma carinha mais jovem. E aquele da minha amiga, ela disse que ele tinha cara de sapeca. Se ele tivesse cara de velho, ela tinha dito também. Mas no caso dessa moça, ela disse que ele tinha uma cara de velhinho, né, de velho, e tinha um nariz grande. Normalmente os gnomos são assim. E as características das roupas que ela falou, que era uma calça num tom amarronzado e uma camisa meio esverdeada, a camisa grande, meio esverdeada, e tinha um tipo de corda amarrada, né, nessa roupa dele para segurar, eu acho, e usava um chapéu, né? Provavelmente era um chapéu pontudo, mas é porque ela não detalhou. Enfim, eu coloquei relato de gnomo justamente por conta desse detalhe. Então, para mim, tem essa diferença sim de gnomo e de duende, tá? O gnomo é mais velho e anda com dificuldade. E o duende geralmente é mais novo e ele fica por aí pintando o set, pulando para cima e para baixo, aprontando mesmo. Tá certo? Então, por isso que eu acho que é um relato de um gnomo, então eu vou botar esse título no relato. Então é isso, gente, assim, ó, fiquei muito feliz pelo relato que ela mandou. A Adriana, valeu de verdade, muito obrigado, tá? Tá aí, o seu relato tá contado. E se você também tiver um relato, pode mandar, gente, pro meu e-mail, que eu vou deixar nos comentários lá, você pode mandar, tá? Não precisa dizer o nome se não quiser, e não precisa ser só de elemental. Você pode mandar de alguma coisa que aconteceu com você, alguma coisa estranha, algum outro tipo de aparição sobrenatural, enfim, do que você quiser, que eu conto aqui, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de receber, pode ter certeza. Então é isso, gente, um beijo pra vocês e até um próximo vídeo, um próximo relato, enfim, é isso. Um beijo, muito obrigado, gente, tchau!